Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar uma videoaula de Química. Na aula de hoje a gente vai fazer a conversão dessa fórmula estrutural em linhas, que a gente pode chamar de fórmula em linhas, tá? Fórmula de linhas, para uma fórmula estrutural. Aí depois que a gente transformar essa fórmula estrutural em linhas para uma fórmula estrutural, a gente vai tirar também a fórmula molecular dessa estrutura, beleza? Então são duas coisas que a gente vai fazer. A conversão da fórmula em linhas para estrutural e a partir da estrutural a gente vai tirar uma fórmula molecular. Então vamos lá. Olha só, aqui, onde a gente tem átomos de carbono, é a primeira coisa que você tem que se localizar quando você vê uma estrutura em linhas. Todo ponto onde você tem uma viradinha, você tem um carbono. Então, por exemplo, aqui eu tenho um carbono. Aí eu tenho uma viradinha aqui embaixo, ó, outro carbono. Tem um carbono aqui no meio, professor? Não, não tem carbono aí no meio. Se está reto, você não coloca átomo de carbono no meio. A única forma de você fazer isso seria se tivesse assim, ó. Não, vamos colocar assim, ó, todo um tracinho aqui e aqui uma tripla aqui, ó, uma tripla ligação. Aí eu digo para vocês o seguinte, vamos colocar assim. Eu tenho um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui, um carbono aqui. Professor, se está reto é porque não tem carbono no meio, né? Não, nesse caso da tripla, aí você tem um carbono em cada lado dela também, tá? Então, cuidado. Agora, se é ligação simples ou ligação dupla, isso não vai acontecer, tá? Então, ó, ligação simples aqui, ligação aqui, aqui e aqui e aqui. Professor, mas como você sabe se aí é ligação simples ou dupla? Nesse meio, pessoal, a gente tem ligações simples e dupla e elas são alternadas. Essa bolinha aqui, ela está mostrando que ocorre o fenômeno da ressonância, tá? Ela mostra para a gente que as ligações duplas estão rodando dentro dessa estrutura. Tem uma forma diferente de representar isso? Tem. A gente faz o seguinte, a gente representa essa mesma estrutura. Eita, agora ficou tão torto, antes estava tão bonitinho. Assim, ó, ligações duplas. Professor, e se eu quiser colocar as duplas em outras posições? Assim, ó, pode também. O que não pode você fazer isso daqui, ó. Tá? Isso não pode. As duplas e as simples tem que estar alternadas, ó. Dupla, então aqui vai ser uma simples. Aí dupla, aqui uma simples. Dupla, aqui uma simples. Manjaram? Então é isso daí. Agora, aonde mais a gente vai ter carbonos? Posso ter um carbono aqui? Não, porque bem aqui tem um oxigênio. Ele não pode ficar do ladinho, ó, do oxigênio. Porque senão eu ia ter que colocar ele e ainda uma ligação aqui, ó, tá? Você não pode representar ele como se estivesse bem do ladinho. Então aqui também não tem carbono, cuidado com isso. E aqui é carbono, aqui embaixo também e aqui também. Agora, não tem carbono aqui escondidinho aqui, tá? Não existe carbono escondidinho aqui, não tem dessa. Então, a gente já viu todos os átomos de carbono que a gente tem dentro dessa estrutura. A gente vai representar eles aqui, ó, agora, aparecendo os carbonos. Então, estão aí as ligações e os carbonos estão todos aparecendo. Lembra que eu falei da dupla? A gente pode colocar em qualquer posição, desde que alternadas simples e duplas. Aí vem o grupo OH, que estava ali. A gente desce aqui, tem um oxigênio, sobe de um carbono, desce tem outro carbono, sobe tem outro carbono. Esse carbono aqui faz uma dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o outro oxigênio que se liga a um hidrogênio, né? Um OH. Beleza. Então, o que a gente tem aqui, né? Se eu fosse falar... Nem falei disso, mas se a gente fosse procurar funções orgânicas, o que a gente tem aqui de funções orgânicas? Eu tenho aqui, ó, um fenol, que esse OH aí está ligado a um anel aromático, então isso é um fenol. Eu tenho aqui um éter, que é um oxigênio no meio de dois átomos de carbonos, tá? E eu tenho aqui, ó, um ácido carboxílico, né? Que é o carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e uma simples ligação com um grupo hidroxila, né? Que é a união de uma carbonila com uma hidroxila, a gente fala que é uma carboxila, né? Que ela aparece aí dentro dos ácidos carboxílicos. Temos três funções orgânicas aí, beleza? Agora, o que a gente tem que fazer? Isso aí não era o que a gente estava pretendendo nessa videoaula, mas eu achei importante falar. A gente vai colocar agora os átomos de hidrogênio, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um átomo de hidrogênio aqui. Aí você fala, por quê? Por que tem um hidrogênio aí? Muito simples.
Esse carbono ele já faz 1, 2, 3 ligações, mas ele precisa estar fazendo 4 ligações. Então a quarta ligação do carbono você sempre coloca um hidrogênio. Se um carbono estiver fazendo uma ligação, então faltam 3 ligações, então você coloca 3 hidrogênios. Por que isso? Porque o hidrogênio ele não aparece nessa fórmula estrutural em linhas, tá? Ele não é representado quando é um hidrogênio ligado ao carbono. Você pode notar que, mas aparece hidrogênio aqui. Aparece porque não está ligado ao carbono. Ó. Aqui também. Quando o hidrogênio não está ligado ao carbono, ele aparece. Agora, quando ele está ligado a carbono, ó, fica implícito o hidrogênio que a gente tem aqui. Beleza? E não é só esse, não. Vocês podem notar que aqui eu tenho outro hidrogênio. Aqui eu tenho mais um. Aqui eu tenho mais um. Aí aqui, esse carbono se liga a 2 átomos de hidrogênios. Esse aqui também se liga a 2 átomos de hidrogênios. Esse daqui, ó, não tem como se ligar a nenhum hidrogênio, esse carbono, porque já faz 4 ligações. Esse já faz 4 ligações, esse já fazia 4 e é basicamente esses, né? Esses 3 aí que já estavam fazendo 4 ligações. Agora o que ficou pra gente? Montar uma fórmula molecular. Para a fórmula molecular, a gente vai primeiro contar quantos carbonos a gente tem. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui, 7, 8, 9 átomos de carbonos. Então fica C9, H, número de hidrogênios. Tem que contar esse do oxigênio também, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 hidrogênios. Então C9, H10, oxigênio nós temos 3, né? Um aqui e um aqui. Não, temos 4. Temos esse aqui de baixo também. Então ficou C9H10O4. Essa é a nossa fórmula molecular, tá? Isso aqui é uma fórmula molecular. Isso daqui é a nossa fórmula estrutural. E aquela de cima que estava aqui, ó, era a nossa fórmula estrutural em linhas, beleza? Então a gente fez aí a conversão da fórmula estrutural em linhas para a fórmula estrutural e depois para a fórmula molecular. E vimos também um pouquinho aí sobre funções orgânicas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar o seu gostei nesse vídeo, de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais para que seus amigos também possam estudar um pouco com a gente aqui do Estuda Mais, beleza? Assim você estará ajudando os seus amigos e ajudando no crescimento do canal do Estuda Mais. Se inscreva aqui no nosso canal caso você ainda não seja inscrito e queira e goste também, né, desse tipo de conteúdo aqui, resoluções de exercícios, algumas coisas de química, curiosidades, etc. e de matemática e física também. Embora atualmente a gente esteja focando mais nos conteúdos de química, tá? E futuramente a gente entra na matemática e depois na física. Mas a gente tem alguns conteúdos também dessas outras áreas de exatas já aqui no canal, então se você quiser dar uma olhadinha, confere lá, beleza? Forte abraço, pessoal, a gente vai se encontrar numa próxima videoaula.